A incredulidade. A incredulidade, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Não existe coisa mais evidente do que a incredulidade. Quem crê só pode... É impossível, sem fé, como diz o autor dos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível se aproximar de Deus. Então como alguém que não crê pode depois querer entrar no reino dos céus? Não vai entrar. Revela a sua impiedade, revela a sua perdição, revela que ele não é filho de Deus, mas filho da ira, é filho do pai da desobediência, que é Satanás. Então não crê no Filho de Deus, permanece duro no seu coração, pode até dizer eu creio, mas o crer é algo mais abrangente da concepção de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vai ensinar os irmãos no capítulo 2, olha só esses versículos. Eu chamo a atenção dos irmãos para o capítulo 2 de João, versos 23 e 25, diz o seguinte: estando em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe dissesse testemunho a respeito dos homens, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então nós podemos ver que o crer não é apenas algo, esses dias eu falava isso, não é algo apenas intelectual, de você dizer, na sua mente você dizer o seguinte: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A primeira coisa do crer, ele tem que vir no coração. Romanos diz isso, Romanos 10 diz isso. E primeiro vem no coração uma transformação no nosso coração, que nos move não somente a crer de forma intelectual e ficar parados. O crer que acontece primeiramente no coração, que é uma mudança promovida pelo Santo Espírito, nos conduz a seguir a Jesus. Não somente dizer que crê, mas conduz a seguir os seus mesmos passos, a viver uma vida para a glória de Deus. Crê, muitos dizem que crê, Tiago diz que até o diabo diz que crê, estremece de crer, que crê que Deus realmente é o Filho de Deus. Mas o crer exige renúncia, renunciar o seu eu, renunciar as suas vontades e seguir o Mestre, seguir a Jesus. É algo mais abrangente, não é apenas algo intelectual, não é apenas algo dito por alguém que compreendeu que Jesus de fato é o Filho de Deus, mas que não houve uma transformação no seu coração e não consegue abandonar o pecado e consequentemente não consegue seguir a Jesus. Então a primeira coisa que evidencia alguém que não é, que revela de fato alguém que é ímpio com a vida do Senhor Jesus Cristo, é ele não crer. Jesus veio para salvar, ele veio para salvar, mas aqueles que são filhos da perdição, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. A segunda coisa que revela que Jesus veio para revelar a perdição dos ímpios está no versos 19 ao versos 20, parte A, que diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí a parte A do versículo 20 diz: porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Em segundo lugar, o que evidencia que esses homens, com a vida do Senhor, evidencia que eles realmente são filhos da perdição, é porque eles são amantes do pecado e assim vivem uma vida distante de Deus. Eles são amantes do pecado, eles veem a luz, mas preferem viver na escuridão. Já pensou? Que coisa terrível! Alguém, vamos dizer que aqui está tudo apagado nesse templo, e alguém chega e acende a luz. Não, meu irmão, deixa tudo escuro. É algo totalmente contraditório. Quem vive na escuridão é porque quer viver no erro, no pecado. E esses homens, o texto diz claramente que eles querem viver no erro. O julgamento é este, que veio a luz ao mundo, Jesus Cristo, que é a luz dos homens, mas amaram mais as trevas do que a luz. Eles são amantes do pecado, eles adoram as suas obras, que são obras más, e consequentemente eles aborrecem a Deus por viver uma vida distante de Deus. Quantas e quantas pessoas nesse mundo que está aí afora, que a gente olha e vê, são amantes do pecado. Muitos e muitos.
adoram o pecado, não quer de maneira nenhuma vir para a luz, porque a luz revela quem nós somos. A luz, ela quando foca em nós, dá para ver os mínimos detalhes do nosso rosto, da nossa aparência. Quando nós falamos de luz no sentido aqui, da luz do tempo, da luz natural, mas a luz espiritual, ela vai mais fundo, revela os nossos erros, revela os nossos pecados, revela o nosso distanciamento de Deus. Mas mesmo a luz vindo, os homens dizem: não. Esse Jesus, ele é muito bonzinho, ele ensina coisas muito boas, coisinhas boas demais. A gente tem que aproveitar a vida. Hoje os jovens dizem isso: nós temos que aproveitar a vida. A vida é muito curta para não aproveitarmos. Nós devemos aproveitar a vida sim, mas com sabedoria, não vivendo no pecado, porque o pecado traz graves consequências nas nossas vidas, e o último estágio é a morte. E quando nós falamos, se fosse apenas morte física, seria muito bom, mas a morte espiritual, a separação eterna de Deus, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 diz isso, é a morte. Mas as pessoas preferem amar o pecado, viver uma vida distante de Deus, porque gosta de viver no adultério, gosta de viver na prostituição, no homossexualismo, gosta de viver no roubo, no mundo das drogas, gosta de viver uma vida embaraçada pelo pecado, acha que isso é bom, acha que isso é prazeroso. Quantas e quantas pessoas não têm tirado as suas próprias vidas porque achavam que a verdadeira felicidade estava no mundo das drogas, da bebedice, da prostituição, mas depois o vazio na alma veio até ele, e ele entendeu que a fama, que as drogas, que o sexo, nada disso pode preencher o vazio que há na alma do homem, que somente Cristo Jesus pode preencher. Mas às vezes é tarde demais. Às vezes quando os familiares vêm perceber e dizem: se meu filho tivesse buscado a Cristo, ele já está no cemitério. Às vezes quando as pessoas vêm perceber: se eu tivesse buscado a Cristo antes, já está viciado no mundo das drogas, já está com HIV por ter tido relações antes do casamento com pessoas doentes, já é tarde demais. Amar o pecado não vale a pena. E, consequentemente, aqueles que amam o pecado aborrecem a Deus, porque Deus é incompatível o pecado com um homem, com Deus, que é um ser santo, completamente santo, que é o Pai da santidade. Mas preferiram. O julgamento é este. As pessoas pensam o seguinte: olha, vai haver um grande julgamento. À luz da Bíblia, as pessoas pensam e realmente, de fato, isso vai acontecer. À luz da Bíblia vai ter um grande julgamento, onde o Senhor irá julgar os ímpios. Esse julgamento vai acontecer, mas um pré-julgamento, ou um julgamento pleno, já está feito. O julgamento é este. No dia o Senhor vai dar só o veredito final, o julgamento é este. Que a luz veio ao mundo, mas o que aconteceu? Os homens amaram mais as trevas, amaram mais o pecado. O homem que ama o pecado, não adianta fazer missa depois da sua morte, não adianta rezar, não adianta orar por ele, porque ao homem cabe viver aqui na terra apenas uma vez, depois da morte ele segue-se a juízo. Não adianta mais. Então, se ele não se consertou com Deus no tempo que ele esteve aqui na terra, nunca mais ele vai se consertar, nunca mais ele vai ver, ele nunca vai ter a oportunidade de ver a face do Senhor, porque ele vai passar a sua eternidade no inferno. Não tem jeito. Não adianta a gente aliviar e dizer para as pessoas: fulano era tão bonzinho. Bonzinho para quem? Pode ser bom dentro da sociedade, porque de repente alguém estava passando necessidade, ele ia lá, fazia uma cesta básica, dava a ele, ajudava uma velhinha a atravessar a rua. Dentro da sociedade isso é bom, mas bom diante de Deus é algo mais abrangente, é viver uma vida para a glória de Deus, é se arrepender dos pecados e viver na luz. Se não for assim, se não viver para a glória de Deus, a nossa vida não tem razão, não tem nem razão de nós estarmos aqui. Passa anos e anos e as pessoas dizem o seguinte: qual o seu propósito no próximo ano, quais os seus objetivos do ano de 2021? As pessoas já estão dizendo isso. Meus irmãos,
se nosso objetivo primordial não for buscar a Deus e viver uma vida para a glória de Deus, todos os nossos objetivos não tem sentido. Não tem sentido nós nos formarmos, nos tornarmos professores, arquitetos, médicos, se isso não for para a glória de Deus. Se não for, é melhor a gente parar e deixar viver uma vida sem propósitos. Em terceiro lugar, meus irmãos, o que é revelado acerca desses homens, outra coisa que é revelada acerca o que revela que esses homens são homens de fato ímpios, e que com a vinda do Senhor isso é escancarado, está no versos 20, parte B, que diz assim: a fim de não serem arguidas as suas obras. Eles não vêm para a luz. Por que esses homens não vêm para a luz? A fim de que não sejam arguidas as suas obras. Ou seja, esses homens se escondem de Deus para não reconhecer os seus pecados. Os irmãos lembram qual foi a primeira atitude que Adão fez quando ele pecou? Se escondeu de Deus. Então, o homem ímpio, ele se esconde de Deus. A solução é Deus, a solução é Cristo, mas ele se esconde da solução, se esconde de Cristo. Em vez de eles buscarem a Cristo, eles dizem o seguinte: eu não quero. E por que eles não querem? Por que eles se escondem de Deus? A fim de que suas obras não sejam conhecidas. Porque a sociedade tem uma concepção tão boa de mim, e se eu confessar que eu sou um pecador, vim para a igreja presbiteriana, e dizendo o seguinte: agora eu sou crente, as pessoas vão saber que eu sou um pecador, vão saber que eu sou um homem ruim, vão saber que eu sou um homem adúltero, vão descobrir todas as coisas da minha vida, e vão me difamar, vão dizer que eu sou um homem de mau índole. E eles não querem fazer isso. Poucos sabem esses homens que um dia eles vão ter que comparecer dentro do tribunal de Deus. Eles querem se esconder de Deus, mas não vão se esconder, porque esses homens um dia vão estar diante da presença do Senhor. Então a solução dos homens é a luz, mas se esconde para não reconhecer que são miseráveis pecadores, para que as suas obras não sejam reconhecidas. Se um ladrão entrar aqui nesse templo e roubar tudo que está aqui na escuridão, todos nós estamos aqui, mas se for apagado as luzes, nós não vamos reconhecer quem é esse ladrão, não vamos saber quem é. Mas se as luzes estiverem acesas, no outro dia todos irão saber quem entrou nesse templo e roubou. A polícia irá tomar as providências, irá prender ele. Por isso que as pessoas preferem trabalhar na escuridão. Os ladrões, eles vêm de quê? Na escuridão. Jesus disse que eles vêm em um momento que ninguém espera, à meia-noite. Eles vêm à meia-noite porque é um momento que nós estamos dormindo, porque eles não querem ser reconhecidos. Eles não querem que ninguém pegue eles, pegue no fraga. Da mesma forma, é os homens ímpios. Eles não vêm para a luz para não reconhecer os seus pecados, os seus erros, o seu distanciamento do Senhor. Porque enquanto está na escuridão, as pessoas não sabem quem eles são. Eles vivem na calada da noite, fazem as coisas na calada da noite, se prostituem na calada da noite, ninguém sabe, acha que ninguém sabe. Por que eu preciso reconhecer se minha esposa não sabe, se meus amigos não sabem, se eu não conto nem para os meus melhores amigos? Mas se engana eles, que mesmo se escondendo do Senhor, o Senhor vê tudo que eles fazem. Os olhos do Senhor estão atentos. O Senhor não dorme nem dormita, então Ele vê tudo que nós fazemos. Não adianta se escondermos do Senhor, porque Ele verá tudo, e nada passará despercebido do Senhor no julgamento final. A incredulidade, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Não existe coisa mais evidente do que a incredulidade. Quem crê só pode... É impossível, sem fé, como diz o autor dos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível se aproximar de Deus. Então como alguém que não crê pode depois querer entrar no reino dos céus? Não vai entrar. Revela a sua impiedade, revela a sua perdição, revela que ele não é filho de Deus, mas filho da ira.
É filho do pai da desobediência que